Neste vídeo eu vou dividir com vocês 3 estratégias para você se valorizar mais e não se expor tanto sem necessidade. Vamos ver o que Epiteto tem para nós hoje na lição estoica em nosso estudo sobre estoicismo. Primeira estratégia, tome muito cuidado para não se expor tanto, não falar tanto de si e ficar uma pessoa entediante nas rodas de conversas. Em vez de você se valorizar, você vai estar se expondo a sua vida sem necessidade. E olha que legal o título da lição de hoje, não conte histórias para você mesmo. O que isso significa? Que muitas vezes, quando você está falando para os outros sobre você, na verdade você não está falando para os outros, você está falando para você mesmo. E olha o que Epiteto diz, em público, evita falar demais das tuas realizações e urgências, pois, por mais que gostes de contá-las, não é tão agradável para os outros ouvir sobre teus assuntos. Eu sei que é bem difícil a gente se perceber nas rodas de conversas com essa atitude. É natural a gente querer falar da gente, a gente fica empolgado, a gente cria uma narrativa interna, a gente pensa que está falando para o outro, mas não, a gente só está reforçando o nosso ego, a nossa vaidade, se vangloriando pelas nossas conquistas ou narrando períodos difíceis que nós passamos e repetindo às vezes a mesma história na mesma roda. Muitas vezes a gente não se percebe, a gente não olha no espelho, a gente acha que está sendo agradável, acha que as pessoas gostam, ou achamos que estamos passando uma lição de vida para as pessoas, que isso vai ajudá-las. Nós damos conselhos, mas na verdade estamos impondo novamente os nossos valores e expondo a nossa vida, expondo o que aconteceu sobre nós para os outros como se fosse um grande acontecimento. Essa exposição pode tornar você uma pessoa entediante. Uma pessoa entediante deixa de ser valorizada pelos outros. E agora eu vou te ensinar uma estratégia, uma técnica para você se valorizar e ser mais interessante em uma roda de conversa sem se expor tanto. A técnica é a seguinte: pergunte mais, ouça mais e fale menos. Em vez de querer ser uma pessoa interessante falando sobre você, sobre os seus feitos, ou falar assim, isso também aconteceu comigo, eu também vi isso. Ou seja, ao invés de ficar competindo e sequestrando a fala dos outros para chamar a atenção para você, direcione a sua atenção para quem está falando, fazendo perguntas. E aí, elabore boas perguntas. Se mostre uma pessoa interessada, porque o interessado naturalmente se torna uma pessoa interessante. Imagine a seguinte cena. Todos estão competindo e buscando ali sequestrar a fala um dos outros, falando sobre si mesmo. E você é a única pessoa diferente na roda. E quando você fala, você faz uma pergunta incomum, uma pergunta que desperta a atenção de todos, uma pergunta que deixa todo mundo curioso para aquela pessoa responder, uma pergunta que quebra aquele ritmo de disputa pela atenção. Ou seja, você direciona a sua atenção com uma pergunta inteligente ou algumas perguntas ao longo da conversa. Captou a essência da técnica? Ao invés de chamar a atenção para você, você dá atenção para as pessoas, você dá palco para as pessoas falarem a partir de uma pergunta inteligente. E aí a gente já entra na terceira estratégia, que é a escuta ativa. Deixe-me dar alguns exemplos para você ser mais valorizado aonde você estiver. Eu estava caminhando com um amigo, o Fábio, lá num parque em Guarulhos, e aí veio um pai com uma adolescente. O pai começou a conversar com a gente fez uma rodinha ali. De repente, o meu amigo Fábio parou, direcionou a conversa para a adolescente e perguntou: fiquei sabendo que você passou no vestibular, parabéns, que faculdade que você vai fazer? Já sabe aonde você vai ficar? Ou seja, ele trouxe aquela pessoa, aquela adolescente para dentro da conversa, se valorizou, porque aí a adolescente, em vez de ficar olhando para o nada, vendo 3 adultos conversando, se sentindo desvalorizada, ela também se sentiu valorizada. E quem se sente valorizado, valoriza o outro. Começou a conversar com o Fábio. Saindo daquela conversa, ela vai ficar com a seguinte mensagem: poxa, pai, aquele seu amigo é diferente, né? Ele perguntou sobre mim, ele demonstrou interesse sobre mim, enquanto outros adultos me deixam no campo invisível, falam com você e me ignoram aqui na roda. O segundo exemplo para tirar uma pessoa do campo invisível, é você dar valor para ela e ela passa a te valorizar, é quando você está sendo atendido em um restaurante. O que eu faço, que é uma prática que eu aprendi? Eu pergunto o nome do garçom. Em vez de ficar eu falo: ô Rodrigo, tudo bem? Aí eu pergunto: de onde você é? Você está aqui há quanto tempo? Ele fala sobre ele, ele vai contar histórias sobre ele. E a partir desse momento, eu me torno um cliente mais valorizado, uma pessoa que tem mais valor
para aquele garçom, que é o Rodrigo. A minha mesa terá um atendimento diferenciado. Experimente fazer isso. E a terceira estratégia vem da lição estoica de hoje. Se relacione e pare de atuar. E o texto diz assim: esforce-se ao máximo para não criar uma bolha de fantasia. Viva no que é real. Ouça outras pessoas e relacione-se com elas e não atue para elas. E o que é atuar em uma roda de conversa? Conhece alguém assim? Imagina a seguinte cena: está só você e uma pessoa. A conversa vai num ritmo, num tom, tá tudo natural, tudo autêntico. De repente, a roda aumenta. E se for uma roda de homens e de repente chegam algumas meninas, pessoas novas na roda, aí que essa pessoa começa a atuar, falar sobre ela, falar mais alto, chamar a atenção, sequestrar a fala dos outros. Para o quê? Para impressionar as pessoas que ali chegaram. Só que você conhece aquela pessoa. Daí você fica assim: gente, pra que isso? Tá tentando impressionar, tá falando tanto dele, tanto sobre ele, sem necessidade. Você conhece a fundo quem é essa pessoa e que às vezes muito do que ela tá falando é exagero ou até mentira. E aí é difícil você valorizar esse tipo de pessoa depois de muitos episódios que acontecem desta maneira. Você acaba conhecendo duas pessoas, a real e o personagem, quando a roda tá cheia. Ela quer palco. E se realmente você quer ser uma pessoa de valor nessa roda, lembre da segunda estratégia: escute mais, pergunte mais, dê mais atenção e não tente chamar tanta atenção. Porque a terceira estratégia e a primeira são estratégias que derrubam a gente do palco. Fica feio pra gente depois. Espero que você não passe por isso e crie relacionamentos mais genuínos e seja quem realmente você é. Você é uma pessoa de valor. Não precisa forçar a barra, entendeu? Um abraço e até o próximo vídeo.